Oi. Então, ó, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. O Clube dos Bichos é um portal de conhecimento veterinário desenvolvido por uma equipe de médicos veterinários com o objetivo de auxiliar e de orientar os tutores nos cuidados que a gente tem que ter com os animais de estimação. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Thalita Isidioro. Ela é graduada pela PUC de Minas Gerais em 2013. Ela concluiu a sua pós-graduação em Clínica de Pequenos Animais pela Equalis em Minas Gerais em 2016. E em 2019 ela terminou sua pós-graduação em Medicina de Felinos pela Anclivepa de São Paulo. Então a doutora Thalita é especialista em felinos e ela também faz parte aqui da equipe de médicos veterinários do Clube dos Bichos. Doutora Thalita, é uma honra e um prazer receber você nessa live aqui para esse bate-papo. A gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade por participar do Clube dos Bichos e por estar aqui hoje com a gente para a gente poder bater esse papo. Nossa, eu que agradeço. É uma honra. Eu amo falar de gato, né? Adoro fazer parte do Clube dos Bichos. Igual a gente conversou, acho que é tão importante, né? A gente ter informação de qualidade na internet, né? A gente sabe o quanto hoje em dia todo mundo recorre, né, ao Google, enfim, a internet mesmo. E assim, às vezes no consultório chega tanta coisa, tanta informação que a gente distorcida da realidade, né? Que a gente fala, Exato. poxa, não é isso. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de ter essa oportunidade de escrever para um site tão sério, né, e que busca exatamente isso, passar informação de qualidade. Exatamente. Nosso objetivo é diminuir o erro, né? Fazer com que a gente não faça coisa errada com os nossos animais. Só de não fazer coisa errada, a gente já está ajudando demais da conta. Com certeza, com certeza. É a prevenção, né? Exatamente. Então, nessa live de hoje a gente vai falar exatamente disso, dos cuidados básicos, dos cuidados mínimos que a gente tem que ter com os gatos, com os cuidados que a gente tem com os nossos amigos bichanos. Atualmente o número de gatos vem crescendo substancialmente, né, nas casas do Brasil, as famílias vêm cada vez mais tendo gatos, mas nem sempre as pessoas sabem quais os cuidados, quais as necessidades básicas de um gato. O que a gente tem que ter, o que a gente tem que fazer para eles terem saúde, para eles terem bem-estar, ou seja, para eles serem felizes, né, de acordo com a espécie, que a gente não pode ter um gato achando que a gente tem um cachorro pequeno. É uma espécie diferente, com demandas diferentes, com comportamento completamente diferente. Então a gente abriu na última semana, tanto aqui o perfil do Clube dos Bichos quanto o perfil da doutora Thalita, abriu aqui no Instagram um box de pergunta ao longo da semana, para a gente abrir dúvida para os nossos seguidores de que o pessoal tem dúvida de como cuidar dos gatos, o que a gente tem que fazer, quais são os cuidados que a gente tem que ter. Então a gente vai tentar responder essas perguntas que a gente recebeu ao longo dessa semana e as perguntas de quem estiver assistindo a nossa live aqui hoje também pode ficar à vontade de mandar as perguntas para a gente. Thalita, eu vou começar com uma dúvida que chegou tanto para a gente quanto para você, que foi sobre o famoso patê, o famoso sachê para gato. O que você acha? Pode dar? Não pode dar? Dá puro? Dá com ração? Que horas que pode dar? O que você tem a falar sobre sachê pra gente? Tá, isso é uma dúvida muito frequente, sabe? Muito frequente, tanto nas minhas redes sociais, quanto, né, em consultório. Por quê? Exatamente por isso que a gente está conversando. A gente vê tanta informação errada na internet, né? E isso, com certeza, é uma coisa que as pessoas olham muito na internet e acabam tendo uma informação errada. Então, muitas pessoas, quando eu questiono se o gato come o sachê, né, que a gente chama de dieta úmida, me falam, não come, porque eu sei que não faz bem, eu já li que tem muito sódio, não faz bem, enfim. E eu quero dizer que isso é um grande mito, né? O gato, ele não só pode comer o sachê, a dieta úmida, como ele deve comer, né? Então, a gente indica que todos os gatos comam sim o sachê, né? Se a gente pudesse manter os gatos só com a dieta úmida, inclusive, seria ótimo, né? A questão Exato. é que o custo disso fica alto, né? E para a gente conseguir os nutrientes necessários com o sachê, a quantidade é muito maior. Então, acaba realmente ficando caro, né? Mas
eu super recomendo. A gente tem que dar, sim, a dieta úmida, pelo menos uma vez ao dia. Então, assim, mais ou menos um sachê para cada gato, uma vez ao dia. A gente está pensando muito, quando eu peço para dar o sachê, eu não estou pensando muito em nutriente, né? Já que a maioria dos gatos come ração seca, a gente vai pensar na nutrição pela ração seca. Quando eu peço para dar o sachê, eu estou pensando mais em ingestão hídrica. Então, eu estou pensando em ingestão de água. Por quê? Porque o sachê, ele é 80% água, né? Enquanto a ração seca, ela é só 10% de água. Então, por que a gente acha tão importante oferecer o sachê? Porque é da natureza do felino, inclusive por uma questão anatômica também, de não beber a quantidade de água que ele precisa, né? Então, muitos tutores falam assim, ah, não, doutora, mas eu vejo meu gato vai ali na vasilhinha de água e bebe água. Você pode ter certeza que ele não bebe o tanto que ele precisava, sabe? Então, se a gente faz, por exemplo, um exame de urina, às vezes até um hemograma, a gente vê que ele tem um nível de desidratação ali discreto, né? Porque ele não bebe a quantidade de água que precisa. Então, quando a gente dá o sachê, é uma forma que a gente tem de disponibilizar a água para ele, né? Então, a gente está pensando aí em prevenção de várias doenças, né? A gente sabe que os gatos acabam desenvolvendo muito problema renal, problema urinário, cálculo urinário. Então, a gente fazendo isso, a gente está fazendo também um preventivo para essas doenças, né? E quando a gente tem um gato que infelizmente adoeceu por um desses motivos, o sachê, ele deixa de ser... Ele continua sendo, claro, a prevenção, mas ele passa a ser também tratamento, né? Então, ele tem que ser incluído aí numa prescrição, por exemplo, né? Então, assim, esquece isso de que sachê faz mal, sachê faz bem. Qual marca? A marca que você quiser comprar, né? Por quê? Porque a nutrição, eu tô pensando na ração. Então, a ração seca, eu quero que seja uma ração de qualidade, uma ração que a gente chama de super prêmio, né? O sachê vai ser o que você quiser. Por quê? Porque eu tô pensando na água e não no nutriente, né? Então, assim, eu super recomendo dar sachê. Tem que dar, né? E muito importante, a gente acostumar os nossos gatos desde pequeno com sachê. Porque o gato, ele é muito de textura. Então, se eu nunca acostumei ele com sachê, aí com 5 anos ele teve um problema, eu quero agora o sachê faz parte, inclusive, do tratamento. Eu quero que ele comece a comer o sachê, às vezes eu vou ter uma dificuldade maior, sabe? Então, acostumar desde de novinho com esse manejo, né? Do sachê, eu até falo, pode colocar um pouquinho de água, fazer uma sopinha ali de sachê, é ótimo. Uma papinha, né? Tipo uma papinha. Tem tutor que fala assim, nossa, doutora, ele não gosta. Ele não... A Michelle acabou de mandar ali pra gente, ó, o meu não gosta. Então, tem muito gato que não come mesmo, mas lambe o caldinho. Tá tudo bem, já tô feliz, né? Que atinge exatamente o objetivo que a gente quer da hidratação. Exato, então a gente tá atingindo o objetivo, né? Outra dica, pode bater no liquidificador, né? Coloca um pouquinho de água, bate. Eles tendem a gostar quando é só o caldinho. Outra coisa que eu às vezes recomendo, principalmente quando tá calor, tem até um vídeo no meu Instagram mostrando isso. Eu acho fantástico esse vídeo. Também, né? Coloca um pouquinho de sachê no cubinho de gelo, coloca no congelador, vai sair uns gelinhos com sachê. Ótimo, tô aumentando a ingestão hídrica, né? Então tem. Mas agora para esse verãozão que tá vindo aí, né? Ótimo, é uma forma de entretenimento, é uma forma de refrescar, tô aumentando a ingestão hídrica. Então, assim, só vejo vantagens. Várias pessoas estão mandando aqui nos comentários que o gato não gosta do sachê, né? Mas pode ser por conta disso que você falou, de não ter sido ofertado no início da vida, né? Então ele não é bem adaptado, não tem familiaridade, não tem o hábito de comer e vai ser ofertado de uma hora para outra, ele realmente não vai ter interesse, ter apetite por esse alimento, né? Exato, mas assim, mesmo assim eu acho que vale, mesmo que não foi um gato acostumado, eu acho que vale a pena tentar essas outras formas, né? Tentar vários sabores. Então, tem cliente que às vezes me manda foto, tipo, com 5 vasilhas, 10 vasilhas, uma de cada marca, sabor.
que coloca ali no dia para o gato ver o que ele quer. Então, pode fazer isso, né? Tem gato que vai preferir frango, outro vai preferir salmão, enfim, carne. Então, acho que tirar um dia aí para ver o que o gatinho mais gosta também, né? Isso aí é importante. E acaba arrumando um jeito. Seja batendo no Algum ele vai gostar. Algum jeito vai gostar. E insistir, né? E tentar fazer sempre um reforço positivo. Na hora que tá comendo sachê, depois brinca, faz um carinho. Fazer o gato entender que aquilo é legal, né? Que aquilo ali é bom para ele, né? Exato. Isso mesmo. Então, eu super recomendo o sachê. Esquece essa ideia de que sachê faz mal. Que tem muito sódio. Esquece isso. Né? O sachê é 80% água. E é isso que a gente quer, né? A gente tirou os gatos da natureza, onde eles caçavam, que o animal... Então, a comida deles era a presa, né? Que era exatamente 80% água. A gente trouxe ele para dentro da nossa casa e passamos a dar um alimento que é 10% de água. Então, assim, a gente precisa de fazer por eles isso. Suplementar. Com certeza. Ele não entende que ele não está bebendo água e por conta disso ele tem que ir atrás do bebedouro e beber. Ele vai continuar bebendo a quantidade de água que ele bebia na natureza. Exato. Que é muito pouco, né? Porque na natureza, muito pouco. A fonte de água dele era... primariamente. Né? Exatamente. Thalita, aproveitando esse gancho que você falou aí da hidratação, como que a gente pode fazer com que o gato beba mais água? A gente sabe que, igual a gente está falando, ele bebe muito pouca água porque é da natureza dele. Sim. Só que a gente tem que tentar fazer com que ele beba 10% a mais que ele beber para a gente já está assim, fantástico. Sim. O que a gente pode oferecer para o gato? O que a gente pode tentar fazer em casa para aumentar essa ingestão de água pelo gato? Bom, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Então, primeiro a gente citou, que é o sachê, que é muito importante, pelo menos, assim, no mínimo, né? Uma vez ao dia. Além disso, é muito importante a gente lembrar, eu falo muito isso, que vasilha de gato são vasilhas grandes, são vasilhas largas. Então, às vezes eu brinco que essa coisa de ir num pet shop e ir no corredor de gato e escolher a vasilhinha que está lá na prateleira de gato, geralmente não dá certo. Por quê? Porque elas são pequenas, né? E os gatos, eles não gostam de vasilhas pequenas, tá? E por que isso? Porque os bigodinhos deles, que a gente chama de vibriças, né? São muito sensíveis, né? Então, quando eles vão beber água, que eles já não gostam muito, aquele bigodinho encosta nas bordas, eles ficam super incomodados e já param. Então, assim, ele já não vai. E quando vai, ele não tá gostando da vasilha, é claro que vai, né? Então, a gente pede para que tenha vasilha sempre grande, de boca larga. Aqui na minha casa, inclusive, as vasilhas dos meus gatos não são vasilhas de bicho, é tipo vasilha de cozinha, travessa de cozinha que eu pego e deixo para eles beberem a água. Além disso, trocar sempre a água, né? Então tem que ser sempre uma água fresquinha, uma água limpa. Os gatos são muito higiênicos, então eles querem uma água limpa. Não adianta achar que a água ficou o dia inteiro e no final do dia o gato vai beber, porque não vai beber, né? Esquece. Eles gostam muito de água corrente. Então, a gente indica muito fontes, né? Aquelas fontes você compra em qualquer pet shop ou mesmo fazer em casa, que é super fácil. Pega uma bateria de sorvete, uma bateriazinha de aquário, coloca ali, aquela água vai ficar mexendo, eles vão aceitar, eles vão beber. E aí tem muita gente que fala, mas o meu gato não aceita fonte de jeito nenhum. Gente, existem vários tipos de fontes, né? Cada gato gosta de um tipo. Então, assim, a gente também tem que entender qual é o tipo de fonte que aquele gatinho vai gostar. E pensar que dentro de uma casa, se eu tenho 3 gatos, eu posso ter gostos diferentes também. Então, cada gato gostando de um tipo de fonte. Então, a gente vai ter que também olhar ali qual que é o tipo que cada gato gosta, né? Outra coisa, a gente tem que pensar que quando a gente traz o gato para nossa casa, a gente tem que disponibilizar todos os recursos para eles, né? Então, um desses recursos é exatamente as vasilhas grandes e as fontes de água. E aí, a gente tem mais ou menos, pensando no hábito do gato, no comportamento do gato, os lugares de colocar essas vasilhas e essas fontes que provavelmente vai fazer com que eles procurem mais. Então, a gente sempre recomenda que as vasilhas de água
ficam mais assim em regiões centrais da casa e em áreas de passagem. Então, por exemplo, num corredor é ótimo que eu tenha uma vasilha de água, né? Então ele tá passando ali, opa, vi essa vasilhinha, vou beber. Já que tá aqui mesmo. Tô aqui mesmo, tô passando, vou aproveitar a minha passagem e vou beber. Tomar um golinho ali. Tomar um golinho ali. Porque se for depender do gato que tá lá, deitado, sair, andar, procurar a vasilha, ele não vai fazer isso, sabe? Assim. Então a gente super recomenda isso. Outra coisa que eu acho muito importante comentar é que às vezes eu vejo muitas pessoas até postando na internet ou comentando comigo isso como se fosse uma vantagem. Mas meu gato bebe muita água de torneira. Isso é uma coisa muito séria. Isso não deve ser estimulado, sabe? Por quê? Porque o gato que toma água de torneira, ele se acostuma a tomar água só na torneira. Então, esse proprietário, ele viaja, ele sai de casa, como que o gato vai beber água? Não bebe. Sim. Eu não vou deixar a torneira ligada, não é possível também. Aberto o tempo todo. Vamos pensar também no desperdício da água. No planeta, né? No planeta. Então, esse gato fica sem beber água. Então, assim, não é raro chegar na clínica, por exemplo, o tutor viajou, o tutor volta, e aí logo já leva o gato mal, tá obstruído, ou fez um cálculo, fez uma doença renal por desidratação. Desidratado. Né? Então, não é raro isso acontecer. Então, a gente pede para que não estimule isso, né? Eu sei que é fofo, né? Mas a gente tentar pensar nessa questão da saúde mesmo. Então, não estimular, né? Gatos que já estão acostumados. Existem formas da gente tentar fazer com que eles passem, ao invés da torneira, para uma fonte, né? Então, uma das formas que eu mais gosto é a gente, por exemplo, o gatinho que já bebe na torneira, né? Eu vou pegar uma vasilha de água, vou colocar lá na torneira caindo, e ele vai começar a beber essa água caindo da torneira sim, mas ele vai ver que essa água tá caindo na vasilha. Com o tempo, essa água, eu vou fazendo isso todo dia, fazendo muito carinho nele, para ele entender que isso é legal. E aí, com o tempo, essa água, você vai ver que ele vai estar bebendo ali na vasilha. Depois, ele já vai começar a beber naquela água que está caindo da vasilha, né? E aí, você vai colocando essa vasilha do lado. No outro dia, você vai afastando. No outro, você coloca uma fonte do lado. Então, isso costuma dar certo, sabe? Pra gente tentar tirar o foco da torneira, né? E passar para uma fonte de água ou uma vasilha. Sim, essa observação que você falou de deixar o animal que bebe só na torneira realmente é bem perigoso, porque, igual você falou, o tutor sai, deixa fechado e aí, como é que faz? O animal entra em quadro de desidratação e desequilíbrio eletrolítico muito fácil. Entra. Ainda mais o gato, né? Que já não bebe que água. Já é. E aí, numa situação dessa, e além do mais, já é um animal super predisposto a doenças renais. É uma espécie muito predisposta. Né? Que tem uma uretra tão fininha, qualquer coisa obstrui. Então, assim, eu acho. O macho ainda bem mais sensível. O macho ainda, né, mais sensível. Então, às vezes, assim, é muito comum a gente receber esses quadros no consultório. E o que eu acho mais triste, às vezes, é porque quando a gente fala isso com o tutor, ele fala, nossa, mas ninguém nunca me falou isso. Né? Eu nem sabia. Nunca tinha sido orientado. Então, assim, a gente vê muitas vezes que há boas intenções, né, por parte do tutor, mas às vezes é falta de informação mesmo, porque ninguém falou isso, né? Então, essa questão da água é muito importante. Uma outra coisa que eu acho interessante comentar é que muitas vezes o tutor fala que o gato vai no banheiro beber água, né? E isso pode ser um motivo, o fato das vasilhas estarem muito pequenas, né? Então, ele está procurando um lugar que não vai ter as vibriças, os bigodinhos incomodando. Então, mais uma coisa para a gente prestar atenção aí no diâmetro das vasilhas que a gente está usando, né, para os nossos gatinhos. E é um detalhe tão bobo, né, que passa assim, bobo. Sim. Isso não vai interferir. E às vezes o tutor vai lá, igual eu falei, vai na parte de gatos, compra aquelas vasilhinhas lindas e na parte Só que com a boquinha desse tamanhozinho. Piquititicas. O gato não vai tomar, sabe? Se for comida, ele vai comer. Mas água ele não vai tomar. Não vai. Exatamente. A alimentação a gente vê que o centro fica sem comer, ele come, e o que está na borda fica cheio de ração. Aí você fala assim, não, mas o que é isso que está acontecendo com esse gato? Esse gato empurra a comida para o canto? Não, é por conta do toque
das vibrisas na parede do comedor. Mas pelo menos a gente vê que na comida ele não deixa de ir, né? Ele vai. Agora a água, ele vai deixar. Deixa. Vai deixar, com certeza. Já não ia, Thalita, né? Com o bigodinho. Com desconforto, sem chance. Sem chance. Exatamente. Thalita, vamos aproveitar o gancho de uma pergunta que chegou aqui da Magia em Jornal. Perguntou ali se a gente deve cortar a unha do gato. A pergunta que a gente recebeu foi que um animal só brinca de morder e de arranhar. Então, aproveitando esse gancho, se deve ou não cortar a unha do gato, o que a gente faz com um animal que só brinca de morder e de arranhar? Tá. Bom, em relação à questão da unha, é engraçado porque, assim, existem duas opiniões muito fortes em relação a essa questão de cortar a unha ou não. Então, tem um pessoal que fala que não corte a unha, porque é uma forma do gato se defender, né? E tem muitas pessoas que sim, que falam para cortar. Qual que é a minha opinião? Eu acho que sim, que tem que cortar, tá? Por quê? Primeiro porque, se a gente for pensar em um gato que se defender, eu tô pensando que eu tenho conflitos internos, então o principal é que eu resolva esses conflitos internos, né? Ou então eu tô pensando num gato que vai na rua. E aí o que eu tenho que isso eu ia falar. É um gato e eu tenho que fazer com que esse gato não vá na rua. Porque a ideia é meio óbvio, né? Pensando em todas as doenças infecto-contagiosas que ele pode adquirir na rua. Então, a minha traumatismos opinião... também. Oi? Traumatismos também, claro, ser agredido, atropelado, a gente quedas. Sabe que o gato que tem acesso à rua, a sobrevida é muito menor, né? Briga. Então, e aí felve, enfim, né? Todas essas Não, a gente pode fazer uma live só sobre isso, sobre não deixar o animal sair pra rua. Já tá marcado que o próximo assunto de live é gato domiciliado. Exato. Por que do gato domiciliado, né? Pronto, já tá definido a próxima live. Isso aí. Mas o meu ponto é que sim, que corte a unha do gato. Por quê? Porque o que eu prezo é um gato dentro de casa, né? E que ele possa viver bem. Então, às vezes, a gente vê aqueles gatos com as unhas muito grandes, ele anda na cama ou na cobertinha e a unha agarra toda hora. Ele vai arranhar a unha dele, ele não consegue porque aquela unha tá tão grande que tá incomodando. Ele vai, às vezes, brincar com vocês e arranha sem querer. Você vai pegar o gato para alguma coisa, ele assusta, te arranha, machuca, né? Então, eu acho que sim, que tem que cortar, mas é muito importante que a gente acostume o gato desde pequenininho com isso, tá? Por quê? Porque senão vira um momento de estresse, né? E a ideia não é essa, né? A ideia não é que... A ideia é que a gente faça tudo o menos estressante possível para o gato, né? Porque a gente com o máximo de bem-estar possível. Exatamente, porque a gente sabe o quanto os gatos são sensíveis ao estresse, né? Então, o que eu recomendo? Desde pequenininho, corte a unha do gato, né? E aí, faça disso um momento de carinho, um momento de prazer, né? Então, assim, eu tenho algumas gatas, né? A mais nova que eu adotei, a Petit, ela é bem pequenininha. E desde pequenininha, eu acostumei ela a cortar a unha. Então, o que eu faço? Eu tô cortando a unha, mas eu tô fazendo carinho, né? Eu tô cortando a unha, mas eu tô com um petisco dando. Então, hoje em dia, na hora que eu pego o cortador de unha, ela fica toda empolgada. E hoje em dia, felizona, ela dorme no meu colo e vai esticando a mãozinha assim, amassando um pãozinho enquanto eu corto a unha. Então, assim... Foi aquela que você me mandou o vídeo. Ela mesmo. Então, virou um momento de prazer para ela, né? E a gente vê tantos gatos que o tutor tem que levar na clínica para o veterinário cortar a unha porque não consegue encostar na pata do gato, né? O gato, de fato, ele não gosta muito que encoste na pata. Então, o que a gente pede? Desde novinho, pega na patinha, né? Vai acostumando. Se é um gato que já tá mais velho e ele se estressa de cortar a unha, você tem que ir com muita calma. Um dia você vai só pegar o cortador e vai dar um petisco. No outro dia, ele vai cheirar esse cortador e você vai dar um petisco. No outro dia, você vai pegar o cortador e vai pegar a patinha, não vai cortar, vai dar um petisco. No outro dia, você vai cortar uma unha e vai dar um petisco, vai fazer carinho, vai jogar um catnip, vai dar um sachê. Então, assim, até que ele entenda que, poxa, esse negócio que eu não gostava, depois eu tô ganhando alguma coisa legal. Então, até que não é tão ruim, não. Até que não é tão ruim. Então, a
gente sempre tentar fazer um reforço positivo, né? Em relação a isso. Sim. E ter paciência, né? O gato não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, às vezes, para você conseguir cortar a unha toda de um gato adulto que não foi acostumado com isso, vai demorar aí meses, né? E tá tudo bem, vamos respeitar, Sim. né, o tempo do gato, o limite dele, tá tudo certo. Acho que o ponto que você tocou é exatamente isso, respeito. Respeito à espécie, ao comportamento de cada animal. Você pode ter 2, 3 gatos em casa, um ser extremamente de boa para cortar a unha, e o outro ser loucaço de não deixar nem encostar nele. Exato. É errado? Claro que não. É um animal de um jeito ou a outra do outro. Tem que respeitar a individualidade, o expressar do comportamento de cada animal. Isso que você falou é muito importante. Assim como tem pessoas diferentes, né? Nós Claro. somos diferentes, os animais também são diferentes. E entender isso, igual você falou, é uma espécie diferente. E sendo uma espécie diferente, não adianta também eu querer tratar igual gente e falar: ah, pelo amor de Deus, você não tá vendo que eu quero cortar sua unha? Fica quieto, eu quero cortar sua unha. Não é uma criança que vai entender. Exato. Né? É um animal, é um gato. Então, assim, ele entende de outras formas, né? Então, é isso. O que eu mais gosto de fazer é o reforço positivo. Então, vamos cortar as unhas, mas vamos fazer naquele momento uma coisa boa para o gatinho. Para que eu vou estressar ele? Inclusive, o estresse para os gatos podem gerar doenças ou reativar doenças que estavam ali adormecidas, né? Exatamente. Então, a ideia é que eu, como tutora, né, faça com que o meu gato seja sempre bem e tentar evitar o máximo de estresse, né? E aí, por isso, acostumar o gato desde novinho aos mais diversos manejos. E se não sabia dessa informação, isso não foi feito, ou o gato foi adotado adulto, né? Às vezes adota adulto. Vamos com calma, com respeito e vai dar tudo certo, assim. Tenha paciência que dá certo. Dá sim. É só ter respeito e paciência. A grande chamada que a gente pode dar aqui é respeito e paciência com o animal, cada indivíduo. Com certeza. E a questão do animal que morde e arranha, o que a gente pode fazer? Eu não sei se você está falando de eu acho que está falando de um animal que morde. Você falou que é enquanto brinca. Brincando, ele só sabe brincar de mordendo e arranhando. O que acontece? Geralmente esses animais que brincam de atacar, de morder, eles foram acostumados na infância com brincadeiras assim. Então, sabe quando a gente vê aquele filhotinho, a gente faz ai, e ataca a barriguinha, e aí o filhotinho ataca a gente, e a gente acha super engraçadinho, e aí a gente fica colocando a mão debaixo do lençol para fingir que é um bichinho e o gatinho atacando. Isso a gente vê muito na internet, né? E os tutores falam muito que brincam assim com os gatos. Eu vejo muito, às vezes, tutor brincando, até em consultório, assim, com um gatinho pequenininho brincando de atacar. Você está acostumando o seu gato que a sua mão, o seu pé, é para atacar. Então, ele vai te atacar quando você brincar com ele, né? E não é nem, às vezes, um ataque para te machucar. É brincando, porque você acostumou ele nisso, essa brincadeira. E o gato, ele tem um instinto de predador, de caça, né? Então, ele já tem esse instinto. Você acostumou ele que a sua mão é para isso. Então, ele vai ficar assim, né? Você está só reafirmando o comportamento que ele já tem por natureza, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse comportamento, eu acho não, os estudos mostram que esse comportamento ele tem que ser, sim, estimulado, mas de outras formas, né? Então, eu vou brincar com varinhas, eu vou jogar brinquedinhos, né? Eu vou brincar com ele de outras coisas, que não seja a minha mão ou meu pé, ou minha perna, né? Mas então, primeiro, não acostumar o gato com esse tipo de brincadeira, tá? E se é um gato que já tá adulto, ele já brinca dessa forma, tentar redirecionar para outra coisa. Então, por exemplo, ele atacou a minha mão. Eu vou parar na hora e vou redirecionar para uma outra brincadeira. Seja uma varinha, seja jogar um brinquedinho, seja jogar um petisco para ele pegar, porque o pegar o petisco, ele tá fazendo ali o comportamento a caça dele, né? Então, redirecionar para outra coisa. Eu não sou a favor de xingar o animal, principalmente eu vejo gente falando, faz borrifada de água na cara, ficar fazendo demais pro gato. Eu não gosto desse tipo de... Pra gente ensinar o gato dessa forma. Eu gosto do reforço. De intervenção.
Exato. Então, assim, redireciona para outra coisa. Faça outra brincadeira, muda o foco, né? Tenha várias brincadeiras, porque se o gato também não tem nenhuma brincadeira, não tem nada para caçar, ele vai caçar sua mão mesmo, né? Então, tenha É um outras enriquecimento brincadeiras. ambiental nesse, para poder auxiliar nesse momento é fundamental, né, Thalita? Exatamente. Então, assim, assim, enriquecimento ambiental a gente poderia também fazer só uma live disso, porque tem mil coisas Exatamente. para falar. Mas falando de um enriquecimento ambiental focado nessa questão da brincadeira, então a gente tem tantas coisas aí, né? Tem tantas varinhas, aquelas varinhas, elas são muito boas. São Elas fantásticos. estimulam, né, esse instinto de predador. Então a gente sempre recomenda brincar com as varinhas, elas voando, assim, simulando um passarinho, um animal que está voando. Passar ela no chão também, simulando um animal que está rastejando, né? E sempre deixar que o gato pegue aquilo depois. Então, que ele exerça aquilo, a captura, porque o ato predatório, ele envolve ele ficar lá esperando, ele atacar, ele pegar e ele matar. Então, Sim. deixa ele pegar aquilo, deixa ele fingir que tá matando e aí depois você brinca de novo, né? O laser, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, brincar com laser faz mal. Faz mal se você não recompensar depois. Então, tá brincando com laser, vai jogando um petisco, vai jogando um outro brinquedo, sempre dá alguma coisa para ele pegar, para também uma coisa que era para ser brincadeira não virar uma frustração, né? Se ele ficar Exatamente, o termo é esse, frustração. Exato. Mas assim, a gente também tem que pensar que na natureza, 50% só das caças são bem-sucedidas, né? Então, se ele correr atrás do laser, ele não vai pegar, claro que é uma luz, mas em um momento ou outro tá jogando um petisco, tá ótimo, porque na natureza não é sempre que ele pega também, sabe? Então, é isso, assim, a gente fazer esse enriquecimento ambiental pensando nas brincadeiras, desde pequeno, não acostumar o gato com esse tipo de brincadeira com sua mão, com seu pé, porque ele vai crescer um gatinho que vai te atacar. E por que agora ele vai entender que tá errado se quando era pequeno estava tudo certo, né? A questão é que quando era pequeno não machucava. Depois que o gato cresce, machuca, né? E aí a gente não quer. Exato. Mas daí pro gato entender isso é mais difícil, né? Thalita, outra pergunta que chegou aqui um pouquinho antes e a gente já tinha falado que chegou tanto para a gente quanto para você, foi relacionado a banho. A Meg mandou que um gato foi criado com um pastor alemão e que ele tem muitos hábitos de cão. É ruim. Ele não gosta de gatos, por exemplo. Inclusive, se for para dar banho e tiver gato, ele não deixa dar banho. A gente já tinha comentado que chegou para a gente, né, e para você, pergunta sobre banho. O que a gente pode falar sobre banho para gatos? Tá. Bom, em relação a banho, toda vez que a gente fala sobre banho, acaba sendo um assunto polêmico, sabe? Polêmico. Sempre. Mas assim, o que eu quero trazer, né, o que a gente falou são informações reais, né? Então, quando eu falo de banho, eu vou falar baseado, inclusive, em estudos científicos, tá? Então, a gente tem estudos científicos que comprovam que o banho ele é contraindicado para a espécie felina. Eu posso ter situações que o banho vai ser indicado? Posso ter. Por exemplo, eu tô com um gato com uma dermatofitose, que é um fungo na pele, né, um problema de pele, e eu vou precisar de dar um banho com shampoo para tratar esse problema de pele. Eu, como veterinária, terei isso como minha última opção, né? Eu tenho outras opções. Sim. Mas é um caso que a gente aceita, vamos falar assim, né? Porque é uma questão de saúde. Agora, é uma questão terapêutica, né? É uma questão terapêutica, exatamente. Agora, o que acontece? O gato, o principal sentido dele é o olfato, tá? Então, assim, nós humanos, como que a gente se relaciona muito uns com os outros? Muito através da fala, né? Muito através da visão, né? O gato, a forma dele se comunicar explorar com o o outro ambiente é principalmente pelo olfato, tá? Então, e a forma dele se reconhecer é o olfato, né? Então, ele entender que aquele gato é amigo dele é pelo olfato,
né? Ele sentir que ele está num ambiente seguro é pelo cheiro que ele deixa no ambiente, inclusive é por isso que ele se esfrega nas coisas, né? Uhum. Então, quando eu dou banho no gato, o que eu estou fazendo com esse gato? Eu estou tirando o cheiro desse gato. Então, eu estou tirando a identidade desse gato. Quando um outro membro da família vai sentir o cheiro dele, ele pode não reconhecer ele. E aí eu posso ter conflitos em casa, brigas, né? Além disso, eu não sei se todo mundo já reparou isso, mas quando eu dou banho no gato, a primeira coisa que ele faz depois do banho é se lamber de forma excessiva. Por quê? Porque ele quer voltar Do focinho até na cauda. dele. Ele lambe. Então, ele fica estressado com aquela situação, porque ele fala assim, gente, esse não sou eu, né? Eu preciso de voltar ao que eu sou. Então, ele se lambe de forma compulsiva para voltar ao cheiro que ele tem. E com isso, além de todo o estresse que eu estou fazendo com isso, porque o gato está entendendo que onde eu estou, preciso de ter meu cheiro, eu estou fazendo com que aquele gato ingira muitos pelos, né? Então, ele tá engolindo muito pelo, muito mais do que o usual. E aí, eu vou aumentar muito a chance de bola de pelo, né? Inclusive, bolas de pelos que a gente tem que fazer cirurgia para tirar, né? Que fazem obstruções intestinais, muitas vezes. Então, a gente realmente não indica o banho. Além disso tudo que eu falei, a gente sabe ainda que tem gatos que ficam muito estressados durante o banho, né? E o estresse para o gato é muito sério. Isso tem que ser visto assim, isso tem que ser levado muito a sério, sabe? Por quê? Porque um episódio de estresse do gato pode, inclusive, levar ele ao óbito. Então, eu posso ter um gato que se estressou tanto durante o banho que morre. Olha o tanto que isso é sério, sabe? E a gente não vai conseguir ligar os pontos, né? Não vai entender que o óbito que aconteceu foi em função de um simples banho que a gente deu no gato. Vai, exatamente. E aí, às vezes, o que acontece? Eu tenho um gato que ele tinha uma doença que estava ali quietinha, em latência, que a gente fala, dormindo. E aí ele tomou um banho. Aquele banho foi tão estressante que aquela doença que estava dormindo, reativou, né? Então, para você ter uma ideia, eu tenho um caso que eu atendi uma vez de uma gatinha persa. A gente vê muito gato persa indo para banho, porque os persinhas tendem a não se limpar direito às vezes, né? Enfim, foi uma persa novinha. Ela tinha 1 ano e 5 meses, mais ou menos. E ela chegou para mim com histórico de prostração, né? Tava mais quietinha. E aí, no exame clínico que eu vi, foi febre. Fizemos um monte de exame, enfim, para resumir, porque isso rendeu alguns dias. A gatinha, e aí conversando com a tutora, eu perguntei se tinha tido algum fator estressante, alguma coisa diferente. Ela falou que não. A gente fez uma série de exames e numa próxima consulta eu fui perguntando, não teve nada de diferente mesmo, que seja uma vacina, que seja uma mudança de casa, uma pessoa diferente que foi em casa, um banho. Ela falou, teve um banho mesmo. Ela nunca tinha tomado banho, tomou banho. Resumo da história. A gata, a única coisa que teve diferente na casa dela foi um banho e essa gata desenvolveu PIF. Nossa. E morreu, né? Então, assim, era um gato que poderia não ter desenvolvido a PIF, né? Mas teve um fator estressante, a imunidade abaixou e provavelmente ela desenvolveu a PIF que a gente criou oportunidade, né? Exato. Então, assim, é muito sério. Tem que ser levado a sério essa questão do estresse no gato, sabe? Eu acho que a gente quer dar banho no gato porque a gente é humano e a gente toma banho. Mas é aquilo que a gente Aí falou. A gente quer extrapolar um comportamento da nossa espécie para a espécie felina. Exato. Que vai ser uma agressão, assim, gigantesca. É como se estivesse realmente batendo fisicamente no gato. Exato. Então, assim, vamos respeitar, né, a natureza do gato, a natureza do felino. E aí, por que eu falo que é um assunto polêmico? Porque tem muita gente que fala, eu dou banho sim, meu gato fica super tranquilo. Tudo bem, assim, primeiro, muitos tutores acham realmente que o gato fica tranquilo. Mas, se a gente for dosar, às vezes, níveis
de hormônios relacionados ao cortisol. estresse, o cortisol, isso vai estar lá nas alturas, sabe? É. Além disso, mesmo que você ache que o seu gato fica tranquilo, você está tirando o cheiro dele, você está tirando a identidade dele, sabe? Então isso não é legal. Eu não indico banho em gato, os estudos não indicam, os especialistas não indicam, né? Isso é uma coisa muito bem esclarecida já pra gente, já tem muitos estudos que mostram isso. Então, assim, o que eu peço é para que a gente respeite a natureza do felino, né? E não extrapole exatamente o que você falou, não extrapole o que a gente acha que é certo, o que a gente gosta na gente, ser humano, que a gente não passe isso pro gato, porque é outra espécie, é diferente, né? É completamente diferente. A gente não pode. É mesmo igual a gente conversou no início. A gente não pode achar que o gato é um cachorro pequeno. Não, é uma espécie com outros comportamentos, com outras características, que a gente tem que, igual a gente está falando desde o início, é respeitar. Basicamente respeitar. Se a gente respeitar o comportamento, as exigências nutricionais, as exigências da espécie, a gente já vai provocar menos problemas. Só da gente não provocar problema já tá bom demais. Com certeza. A gente deixar... É trabalhar no preventivo, né? Que é o que a gente mais quer. Né? Exatamente. É evitar problema. Tanto não é igual que o gato tem uma língua especializada, toda própria para se dar banho, né? Então aquela língua áspera dele é para isso, é para se dar o banho. Então é claro que é diferente, né? Anatomicamente, inclusive, é diferente. Exato, exatamente. Thalita, a gente está chegando mais ou menos no final já da nossa live, passa num piscar de olhos, muito rápido, mas a gente vai fazer uma última pergunta, eu não vou deixar passar aqui não. Essa pergunta veio do seu perfil, eu acho que é uma pergunta assim, extremamente importante por conta da gravidade da doença, então eu não vou deixar essa pergunta para outro momento. Tá. Uma seguidora sua falou que uma gata morreu de felve e que ela estava querendo ter outra gata no mesmo ambiente. Isso pode? Não pode? Como que faz para a gente evitar de um gato ter felve? Tá. Bom, apesar da felve ser uma doença que a gente sabe que não tem tratamento, né? Tem um tratamento paliativo. Então a gente vai lidando ali com o que dá para fazer até um momento que ou vai ser uma eutanásia ou o gatinho vem a óbito, infelizmente, né? Que a notícia boa da felve, se é que a gente pode falar que tem uma notícia boa, mas é que o vírus ele é super sensível ao meio ambiente, no meio ambiente. Então, qualquer desinfetante, álcool comum, eu mato esse vírus, né? Então, em relação a isso, a gente fica muito tranquilo. Não é um vírus que consegue viver fora do gato, né? Fora do hospedeiro. Então, uma higienização comum, ela mata. Então, pensando em, teve uma gatinha de felve, ela morreu, posso ter outra? Pode. Pensando numa contaminação ambiental, pode. Agora, se a gatinha morreu de felve, provavelmente ela não foi vacinada para felve, né? Preventivo. Então, pensar agora num preventivo, né? Vou pegar um animalzinho novo? Vou, mas vou vacinar para felve, né? Não vou permitir que tenha acesso à rua. Vou fazer os testes de felve. Hoje, os novos consensos de testes diagnósticos para FIV e felve têm mudado. A gente tá vendo que a questão é muito mais complicada do que um simples teste. Positivo ou negativo. A gente falar que esse animal é positivo ou negativo. Hoje a coisa está mais complicada, então a minha recomendação é procure um veterinário especialista de felinos, que ele vai ter um conhecimento melhor em relação a esses novos formas, né, diagnósticas. Então, saber se esse animal, todo gato tem que ser testado. Saber se esse animal ele é positivo ou ele é negativo e vacinar todos os gatos para felve. Hoje é consenso isso. Para você ter uma ideia, o Brasil, em questão de número de gatos infectados com a felve, ele só perde para a África do Sul. Então, assim, a gente tá com números altíssimos de gatos infectados com a felve. Então, a gente tem que vacinar todos os gatos. O consenso hoje é vacine o gato quando filhote, na revacinação anual, vacine ele também. Isso eu tô falando com a quíntupla, que é o que protege contra a felve. E aí depois você vai pensar se você vai continuar vacinando ou não. Se é um gato que tem um estilo de vida para que possa pegar a felve ou não, né? Então hoje o que a gente fala? Vacinou o filhote para quíntupla contra a felve, revacinou, fez o reforço contra a felve. E aí depois você vai sentar com o seu veterinário, vão discutir
muito tempo qual é o estilo de vida do seu gato, qual é o estilo de vida do tutor, porque se é um tutor que está sempre adotando gato, Total. nós vamos ter que fazer, né, prevenir a FeLV nesse gato e aí ver o que vai fazer. Então, assim, pensando em questão ambiental, o menor problema, tá? Uma limpeza normal, usual, com álcool. Isso vale também para caminha, casinha, comedouro, bebedouro, também, Thalita? Também, mas assim, vale, mas o vírus não vai ficar. Ele é um vírus super sensível no ambiente, tá? Então, assim, fiquem tranquilos em relação a isso, né? Esse não é o problema. O problema é eu ter um animal que vai na rua e que vai pegar FeLV, que não é vacinado. Então, pensando no ambiente, ok, tranquilo. Vamos pensar agora no preventivo para esse animalzinho novo. Eu acho que a nossa grande preocupação quando a gente fala em clínica de felinos, a gente tem que bater na tecla da FeLV. Eu acho que é assim, todo dia, porque, como você falou, a frequência da doença é muito grande, a gravidade da doença é muito grande. O fato da gente não ter cura clínica, né, não conseguir resolver o problema, é um fator muito preocupante. A gente só conseguir amenizar um pouco os sinais, tentar prolongar um pouco a vida desse paciente, porque é uma doença ingrata, né, Thalita? Muito triste, né? Terrível, terrível. E assim, só para a gente ter uma ideia, a gente sabe hoje que só 20% dos gatos, mais ou menos 20% dos gatos que têm contato com a FeLV, eles se tornam progressores. Sim. O que é isso? Eles vão desenvolver a doença. Então, se só 20% desenvolve a doença... 20% dos gatos levam a gente a pensar que eles têm FeLV. Os outros 80%. Imagina o quanto esse vírus não está rolando por aí, sabe? Porque a gente vê muito gato. Exatamente. A conta é essa. A conta é essa. Se só 20, a gente já vê esse tanto... Né? Imagina como esse vírus não está rolando solto por aí. Por favor. Então, assim, vamos vacinar os nossos gatos. Não é possível que o Brasil vai continuar do jeito que está, com os números de gato com FeLV só crescendo. Uma doença tão triste. Diminui tanto a sobrevida do gato, assim. Gente, dar um diagnóstico de FeLV é tão triste, sabe? E que a vacina é eficaz. Né, que a gente está lutando aí para ter a vacina do coronavírus. A vacina contra a FeLV é eficaz. A gente já tem um recurso na mão para proteger. Cabe a nós, veterinários, incentivar os tutores e os tutores procurarem esse recurso para poder proteger os seus animais. Sim, exato. E assim, é uma vacina muito boa, né? É uma vacina que a gente tem uma ótima resposta. É claro que se eu tenho um gato FeLV positivo, um outro que é negativo, e eu vacino esse gato, tem que vacinar, eu estou protegendo ele, mas eu estou tendo um gato que está tendo um contato contínuo, né? Íntimo ali com outro gato. Ele pode pegar? Pode, sim, mas as chances são muito pequenas, né? A gente sabe que as chances são muito pequenas. Por favor. Então, sim, gente, vamos vacinar os nossos gatos. Eu tô cansada de dar diagnóstico de FeLV, é muito triste. Perder gato. É horroroso ter que dar essa notícia. Nossa, leishmania pro cão e FeLV pro gato, eu fico assim, dá vontade de ir embora da clínica. É dar a notícia e ir embora. Porque, pelo amor de Deus, é horroroso. Mas eu vou te falar que a leite... Ainda assim, é ruim, mas não é horrível. Agora a FeLV, vou te contar um negócio, é pra ir embora. Porque quantos gatos com quantos cachorros com leishmaniose vivem bem, né? Tipo, tratando e às vezes vão morrer de outra coisa. Agora o gato FeLV começou a dar sinal clínico. É eutanásia de alívio que a gente chama, né? Quando chega no momento de fazer, porque é horroroso. Tem casos que sim, a gente vê assim, gatos com FeLV. É claro que o gato FeLV ele pode ir para vários sinais clínicos, vai depender também, enfim, de uma série de fatores. Mas a gente vê muitos gatos com FeLV fazendo anemias severas, né? E aí começa a fazer transfusão uma vez por mês. Depois a transfusão passa a cada 15 dias. Depois a transfusão passa toda semana. Depois a transfusão a cada 3 dias. Até que o doutor fala, o sofrimento é muito grande. Sabe? E aí a gente fica de mãos atadas, porque a gente também não tem o que fazer, né? Nossa, FeLV é desanimador. É desanimador mesmo. E o que é mais animador é que a gente tem como proteger e não protege. Esse que é o problema.
Eu acho que Esse aqui é o nosso objetivo, então, é levar informação aos tutores, para poder alertar de como proteger e alertar os riscos da doença, que a gente pode proteger. Cabe a gente tem que fazer com que isso aconteça. Exato, e não é uma coisa também que fala assim, nossa, mas é tão caro. Não, você assumiu a responsabilidade de cuidar de um animal, tem que saber que vai ter alguns custos. Exatamente. Vai ter os custos, né? Até a gente recebeu uma outra pergunta ali de Felve, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, falta 2, 3 minutos para a live encerrar aqui pelo Instagram. Nós já temos 3 assuntos para próximas lives, que é gato domiciliado, enriquecimento ambiental e Felve. Porque falar de gato sem falar de Felve é impossível. Felve dá para falar um ano e fazer live toda semana só de Felve. Nossa. Exatamente. E mesmo assim vai faltar coisa. Thalita, então a gente está chegando ao final da nossa primeira live sobre felinos aqui no Clube dos Bichos. A gente gostaria muito de te agradecer. Foi uma live assim, extremamente enriquecedora, tanto para mim, que sou veterinário, quanto para os nossos seguidores. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom, obrigada de coração. Eu amo falar Beleza. de gato. Pessoal, agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente. Vocês que são seguidores aqui do Clube dos Bichos, sigam o perfil da doutora Thalita aqui no Instagram. Tem o perfil dela lá no nosso página aqui no Instagram. Sigam lá que tem o link dela. E leiam também os artigos que ela está postando lá no nosso site, www.clubedosbichos.com.br. Os artigos dela estão assim, fantásticos. Para quem tem gato, é assim, um conhecimento fundamental mesmo. Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos, pela presença da doutora Thalita. Até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Obrigada.